Olá, pessoal, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos para aplicação da N2. Então, na aula 6, nós falamos da questão da humanização e ética no processo do cuidar e enfermagem. Aí tem vários conceitos, a questão de ética, etiqueta e bioética, né? A etiqueta relaciona-se à questão da postura. Então, como que nós nos posicionamos perante as outras pessoas? Como que nós nos posicionamos no coletivo? Então, a etiqueta ela é muito importante para a questão profissional também, né? A ética é o fazer corretamente tudo. Então, é sempre fazer o certo. E a bioética envolve as questões de ética da vida. Então, envolve alguns temas polêmicos, como aborto, eutanásia, distanásia, enfim, essas questões que vão definir algumas questões entre a vida e a ética. Quais são as características do ser humano, né? O ser humano é um indivíduo livre, mas ao mesmo tempo que ele tem a liberdade, implica em responsabilidade. Não pode imaginar que você tem liberdade sem ter automaticamente responsabilidade por tudo aquilo que você faz. Os direitos dos seres humanos é não levar maleficência a ninguém, ou seja, não levar mal a ninguém. Nós não podemos fazer mal a ninguém, principalmente enquanto profissionais da enfermagem. O que é levar o mal? É fazer incorretamente alguma ação de enfermagem. A justiça é muito importante, né? Nós precisamos ser justos com nossa equipe de trabalho, com o tratamento que eu dou ao paciente. A empatia é me colocar no lugar do outro, né? Isso é muito importante. E as organizações de saúde, elas são formadas pelos profissionais e pelos pacientes, né? Então, como que nós vamos agir em todo esse contexto? Ou seja, nós temos que trabalhar em cima da lei do exercício profissional da enfermagem e levando em considerações as questões éticas do nosso fazer, o cuidar. E são 4 termos bastante importantes na nossa profissão, que envolvem a imperícia, a imprudência, a negligência e a omissão. A imperícia, o que era? É você não ter o preparo técnico e científico para realizar tal procedimento. A imprudência é você não realizar sistematicamente, ou seja, você não planejar as suas ações. A negligência é você não fazer, ou fazer de qualquer jeito. A omissão é deixar de fazer completamente. E na aula 7 nós falamos um pouquinho das teorias de enfermagem no mundo, né? Nós falamos um pouquinho do que é conceito de teoria. O que é teoria? É algo que eu fico imaginando para que eu vou desenvolver um conceito e vou provar que esse conceito é verdadeiro. Então, isso é uma teoria. E relacionada à teoria de enfermagem, nós temos várias teorias de enfermagem, ou seja, nós desenvolvemos conceitos de cuidar e provamos que aquele cuidado ele é mais específico, ele é mais eficiente, ele é mais verdadeiro. Então, as teorias de enfermagem envolvem o ser humano, as questões que envolvem a saúde desse ser humano, o meio ambiente, ou seja, onde ele vive, e nós, profissionais da enfermagem. O objetivo das teorias é direcionar o pensamento e a ação do enfermeiro. Então, nós temos uma complexidade do cuidado, porque cuidar das pessoas, nós temos que pensar que temos que cuidar de cada um individualmente. E é muito importante que esse cuidado seja holístico, de forma integral e de forma individual. E as teorias de enfermagem, elas entram nas questões da legislação desde a resolução do COFEI de 2002, onde entra a importância da teoria de enfermagem, ou seja, toda organização de saúde, ela precisa elencar qual a teoria de enfermagem que ela vai seguir em seus cuidados diante daquela organização. Dando continuidade, na aula 8, nós falamos das principais teoristas de enfermagem, ou seja, elas desenvolveram um conceito, elas testaram e provaram que aquilo era eficiente, era eficaz. A Florence Nightingale, mesmo não sabendo que tinha realizado uma teoria, ela fez uma teoria de enfermagem, que foi a teoria ambientalista. Ela envolvia as questões que envolvem o ambiente, a pessoa e a enfermagem. Então, o ambiente ele está intrínseco no cuidar de enfermagem, porque é promover um ambiente agradável, o promover um ambiente limpo. Então, a Florence Nightingale, ela discorreu sobre essa questão. A Hildegard Peplau, o que ela falava? Da teoria interpessoal, que envolvia a pessoa, o processo da saúde dela, né, saúde e doença, o ambiente e mais a enfermagem.
A Joyce Trively fala das questões também interpessoal, porém ela fala de pessoa a pessoa, ela já não coloca o ambiente na história. Ela só fala que as questões envolvem as relações humanas entre o paciente e o profissional que cuida dele, o enfermeiro no caso, né? A Levine, ela já fala de uma teoria holística, o que ela quer dizer? Que o indivíduo é um ser social, então ele não é desconectado do todo. Se ele vai para dentro do hospital, ele está envolvido com a sua família, com a sua comunidade, ele é um todo, ele não é um ser fragmentado. A Wanda de Aguiar Horta, que é a nossa teorista brasileira, ela fala das teorias das necessidades humanas básicas, onde ela foi influenciada pela pirâmide de Maslow, né? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E a Calista Roy fala da teoria da adaptação, ou seja, o ser humano ele fica doente, o indivíduo fica doente, ele se recupera, mas às vezes ele tem sequelas. E ele acaba se adaptando àquele novo formato de vida. Por exemplo, as pessoas que têm uma amputação de um membro. Ela vai viver, se adaptar naquela situação que ela começou a ficar. Naquela situação de fragilidade. Mas ela se adapta e consegue viver de uma maneira melhor possível, né, com qualidade de vida. E a Dorothea Oren fala da questão da teoria do autocuidado, que o indivíduo ele tem que aprender a se autocuidar no seu processo de doença, né? À medida que ele vai se recuperando, ele tem que aprender a se cuidar sozinho, porque muitas vezes ele não tem ninguém que possa cuidar dele, né? E o autocuidado é muito importante. Na aula 9, nós falamos um pouquinho da história da Ana Nery, né? Falamos da questão, até o filme, que é uma indicação, que é o Brava Gente, que falamos que é com a Marília Pêra, com Lima Duarte, que fala muito a história da Ana Nery, que ela era uma enfermeira brasileira, que morava em Salvador, e os filhos dela foi para a guerra, na Guerra do Paraguai, e ela achou por bem ir para junto dos filhos dela, ela não queria ficar longe dos filhos dela. E lá na Guerra do Paraguai, ela foi mais ou menos seguindo os mesmos caminhos da Florence Nightingale, né? A questão do cuidado, a questão da limpeza, a questão da separação dos soldados que estavam mais graves dos menos graves, e assim por diante, né? No Rio de Janeiro tem várias escolas com seu nome, né? Foi fundada a Escola Ana Nery, né? Que onde tem a formação de enfermeiros, né? E aqui nós temos a aula 10 que nós falamos da Wanda de Aguiar Horta, né? Então, como falei para vocês anteriormente, ela se inspirou na pirâmide do Maslow, né? Esse pesquisador, ele falava que o ser humano ele tem necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e autorrealização. E a Wanda se inspirou a sua teoria nessas necessidades. E de fato, né, nós temos necessidades fisiológicas porque nosso organismo tem as suas necessidades de se alimentar, beber água, das necessidades fisiológicas de eliminar o que é excesso para o nosso organismo. A segurança, nós precisamos de estar empregados, tendo condições de saúde. As questões sociais são os convívios, e a estima é ser estimado pelas pessoas, e a autorrealização, né, a busca dos objetivos e o alcance deles. E em cima disso, a Wanda de Aguiar, ela elencou o processo de enfermagem. E o processo de enfermagem, ele está dividido em algumas etapas que equivalem ao histórico de enfermagem, que é a coleta de dados do paciente, o diagnóstico de enfermagem, que eu faço em cima da coleta dos dados, porque quando eu faço a coleta dos dados, eu faço um levantamento de problemas. Esse levantamento de problemas automaticamente vai virar um diagnóstico de enfermagem. Todos os problemas levantados, eu vou direcionar para um diagnóstico de enfermagem. Depois eu vou fazer meu plano assistencial, que é a prescrição de enfermagem. A evolução de enfermagem desse paciente é feita a cada 24 horas, para saber como ele está evoluindo, se em cima do meu diagnóstico elencado, em cima da prescrição que eu fiz, por conta desse diagnóstico, se o meu cuidado está sendo eficaz. Eu vou estar verificando a evolução dele, né? E o prognóstico de enfermagem é o pós-alta, né? Como que ele vai reagir no pós-alta de enfermagem? Quem que vai cuidar dele? Eu vou elencar uma teoria do autocuidado para ensinar o autocuidado para ele se alimentar sozinho, se ele tiver condições, para ele tomar o medicamento no horário certo, explicar como que ele vai tomar o medicamento, de que maneira ele vai tomar, e isso acaba sendo muito importante.
E a nossa última aula, nós falamos sobre os principais órgãos e entidades de classe. Nós falamos da Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, que ela foi criada muito antes dos conselhos, né? Mesmo do Conselho Federal e do Conselho Regional. Ela tem o intuito de estimular muita pesquisa, de estimular as questões técnico-científicas. Ela promove bastante encontros nessa questão. Não é obrigatório ser associado da ABEM, mas às vezes é importante para você estar se atualizando com tudo que está acontecendo na profissão. O Conselho Federal de Enfermagem, ele é a nível nacional, ele comanda todos os conselhos regionais, ele está para assistir os conselhos, divulgar novas legislações, promover educação continuada para nós profissionais da área da enfermagem, né? O Conselho Regional, ele é cada estado tem a sua seção, né? Ele também promove a questão da fiscalização, a inscrição dos profissionais novos, a regularização, a fiscalização em relação se esse profissional está em dia com a anuidade, se tem alguma questão da organização em relação aos profissionais, se o quantitativo de profissionais é adequado para cuidar daquele quantitativo de pacientes e assim por diante. A anuidade e a inscrição são obrigatórios para o profissional da área da enfermagem. Se ele não for inscrito no conselho, se ele não pagar sua anuidade regularmente, ele não vai poder exercer a profissão. Nós temos os sindicatos, né, que os sindicatos eles acabam auxiliando também em questões trabalhistas, muitas vezes ele tem alguns benefícios em questão à coluna de férias, em questão a médicos, convênios com algumas faculdades, entidades de beleza, né, e por aí assim por diante. E as sociedades de classe são as sociedades de cada especialização, né? Se o enfermeiro ele é nefrologista, ele pode se associar na Sociedade Brasileira de Enfermagem e Nefrologia, tem terapia intensiva, pronto-socorro, centro cirúrgico e várias sociedades que estão criando cada vez mais em cima das especialidades que vão surgindo na área da enfermagem.